Toda vez que você escuta uma notícia sobre economia ou assiste algum vídeo sobre economia, sobre investimentos, alguém fala nessa tal de taxa Selic. Mas afinal, o que é esse negócio de taxa Selic? Se você quiser saber mais, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo. Vem comigo. Fala investidor, se você ainda não me conhece, eu me chamo Caio Fontoura, sou o criador desse canal Prosperamente e nesse vídeo eu vou te mostrar o que é essa tal de taxa Selic, vou te mostrar quais são as duas formas que a gente conhece da taxa Selic, vou te falar também por que a taxa Selic é importante e vou te explicar qual é a relação da taxa Selic, o que ela tem a ver com os seus investimentos. Então já vou logo te adiantando, você não pode perder essa, porque essas informações vão ser muito importantes para os seus investimentos. Então vamos lá, para a gente iniciar, primeiramente, o que é a taxa Selic em si? A taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros da nossa economia, da economia do nosso país. Esse nome Selic deriva do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é um sistema administrado pelo Banco Central que funciona para registrar, para liquidar e para custodiar operações que os bancos e instituições financeiras realizam entre si envolvendo títulos públicos, ou seja, operações entre os bancos envolvendo papéis do nosso Tesouro Direto. Então essa é a função do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, basicamente registrar essas operações envolvendo aí os títulos públicos federais. Beleza, agora falando sobre a taxa Selic especificamente, existem duas formas em que a taxa Selic se subdivide. A primeira é a taxa Selic Over, também chamada de Selic efetiva, que nada mais é do que a média ponderada da taxa de juros que esses bancos eles vão cobrar ali entre si quando realizam essas operações no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, como nós falamos, diariamente as instituições financeiras realizam diversas operações envolvendo aí títulos públicos federais, através desse Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E essas instituições, elas cobram das outras instituições financeiras uma taxa de juros. E ao final do dia é calculada uma média ponderada dessas taxas de juros que essas instituições cobraram entre si ali, e essa média ponderada dá origem ali à Selic Over. Então essa é a primeira forma da taxa Selic que a gente conhece. Já a segunda forma da taxa Selic é chamada de Selic Meta, que diferentemente da taxa Selic Over, a taxa Selic Meta ela é estipulada, ela é determinada por um comitê do Banco Central chamado de Copom, Comitê de Políticas Monetárias, que estabelece ali uma meta para a taxa básica de juros a ser praticada na nossa economia durante um período de tempo. Período de tempo esse que vai ser de no mínimo 45 dias, que é o período ali entre uma reunião e outra ali do Copom. Então essa é a diferença entre a taxa Selic Meta e a taxa Selic Over. Enquanto a taxa Selic Over, ela representa, ela evidencia a taxa de juros, a média ponderada da taxa de juros efetiva que é praticada ali nas operações entre os bancos ali no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a taxa Selic Meta, ela nada mais é do que uma meta a ser seguida pelas instituições financeiras para a taxa básica de juros durante um período determinado. Beleza, e por que a taxa Selic ela é importante? Simplesmente porque é a taxa Selic que movimenta a nossa economia. De que forma? Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Quando o Banco Central ele determina o aumento da taxa Selic, ocorre consequentemente o aumento ali na taxa de juros, o que provoca uma diminuição do consumo por conta da população e consequentemente vem a diminuir os níveis ali de inflação no país. Em contrapartida, quando o Banco Central ele determina a diminuição da taxa básica de juros, da taxa Selic, ocorre ali em consequência um aumento no consumo por parte da população, as pessoas tomam mais empréstimos e financiamentos e esse aumento no consumo pode vir a causar um aumento ali da inflação no país naquele momento. Então, basicamente, como você pode entender, a taxa Selic ela é muito importante porque ela é o principal instrumento utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação do país. Exatamente, para controlar a pressão inflacionária. Ou seja, quando a inflação está muito alta, o Banco Central ele pega e determina o aumento da taxa Selic. E fazendo isso, a inflação tende a diminuir. E o contrário também é a mesma coisa. Quando o Banco Central pretende estimular a economia do país, ele pega e determina a diminuição da taxa Selic, e fazendo isso, ele aumenta o consumo por parte da população, o que vai causar aí uma aceleração da nossa economia. Beleza, e qual a relação, por que a taxa Selic ela é importante, o que ela tem a ver com os seus investimentos? Então, existem investimentos no mercado que são diretamente relacionados à taxa Selic. E além desses investimentos que são diretamente relacionados,
existem também inúmeros outros, quase todos os outros investimentos, ainda que indiretamente eles vão ser influenciados também pela taxa Selic, porque, como eu disse, a taxa Selic é o que movimenta a nossa economia. Então, o mercado de ações é afetado conforme a variação da taxa Selic, o mercado de imóveis também é afetado conforme a variação da taxa Selic e inúmeros outros setores do mercado. Todos eles são afetados quando ocorre uma variação na nossa taxa básica de juros. E eu vou te dar aqui agora 2 exemplos de investimentos que são diretamente relacionados à taxa Selic. O primeiro investimento é o tão famoso Tesouro Selic, que é diretamente relacionado porque quando a taxa Selic aumenta, a rentabilidade do Tesouro Selic também vai aumentar. Em contrapartida, quando a taxa Selic diminui, a rentabilidade do Tesouro Selic também diminui. Então, em tempos de alta da taxa Selic, talvez seja interessante a gente optar por colocar mais Tesouro Selic na nossa carteira. E o contrário também funciona. Quando a taxa Selic está em baixa, talvez seja interessante optarmos por compor a nossa carteira, pelo menos a maior parte da nossa carteira, com outros investimentos que, naquele momento específico, venham a trazer rentabilidades maiores. Um outro exemplo de investimento que é diretamente relacionado à taxa Selic, embora muitos não o considerem um investimento em si, é a caderneta de poupança ali dos bancos. A rentabilidade da poupança também vai ser diretamente relacionada aos níveis ali da taxa Selic. Um outro exemplo que também é diretamente dependente da taxa Selic são os CDIs, os certificados de depósito interbancário. Quanto maior for a taxa Selic, maior também será a taxa CDI. E quanto menor for a taxa Selic, também será menor a taxa CDI. Isso porque os bancos, as instituições financeiras, quando emitem os CDIs, eles têm que respeitar a taxa básica de juros, a Selic meta, que foi estabelecida ali pelo Banco Central. Então, de certa forma, a taxa Selic ela influencia diretamente na taxa de juros que é cobrada na emissão de CDIs pelos bancos. Então é isso, nesse vídeo você aprendeu muitas coisas aí sobre a taxa Selic. Agora podemos dizer que você já é um expert em taxa Selic. Se alguém chegar para você e perguntar o que é a taxa Selic, você já vai saber explicar tudo sobre taxa Selic para essa pessoa, e esse é um conhecimento que eu tenho certeza que vai agregar muito valor aí para os seus investimentos na hora de você fazer as suas análises e na hora de você montar a sua carteira. Agora eu te pergunto, você sabe qual é a taxa Selic atual? Se você sabe qual é a taxa Selic nesse atual momento, eu peço que você coloque aí nos comentários para eu saber se você entendeu de verdade esse vídeo e para eu ver se você está ligado aí nas notícias aí do mundo da economia e dos investimentos. E se esse vídeo fez sentido para você, eu já peço que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos que você puder, porque fazendo isso, como eu sempre digo, você, além de estar me ajudando, você vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e o próprio YouTube ele vai divulgar esse conteúdo para muito mais pessoas. Então é isso, espero que eu tenha te ajudado, te desejo um grande abraço e até o próximo vídeo.